Uma coisa que vocês vão aprender aqui ao longo dessa jornada que a gente vai fazer desmentindo alguns ataques que fazem ao comunismo, é que muito do que falam que é um problema no comunismo, na verdade, é um problema do capitalismo. O que mais surge quando o fantasma do comunismo começa a pairar? Depende da onde a pessoa vem. Então, se for uma pessoa da classe trabalhadora, às vezes rola a ilusão que o comunismo deseja mais Estado. E muitas vezes, para membros da classe trabalhadora que são evangélicos, o espantalho que se usa muito, que é o combate da esquerda contra as religiões. De que a União Soviética era um Estado ateu, Marx era satanista, vai se quebrar e destruir igrejas, porque é aquela coisa de inverter o ônus da prova. Isso não acontece e não aconteceu. Então é aquela coisa de me prova que isso não aconteceu. Quando as pessoas falavam assim, eu quero conversar sobre política com a minha família, mas minha família é de direita, eu costumava orientar da seguinte maneira: se você quer conversar, você tem que começar concordando com seus familiares. Porque concordando, você não está subestimando a inteligência alheia, que é a primeira coisa que fecha as portas para a conversa. Você se organizar, fazer o seu trabalho político e da sua organização ser visto, o seu pai vê você lutando pela melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores na porta da fábrica, lá com os entregadores de comida. Esse exemplo arrasta muito. O comunismo ele foi teorizado da maneira como a gente expõe pela primeira vez pelo Marx. Ele traz a perspectiva de classes e ele dá a agência revolucionária para a classe trabalhadora. O que nós almejamos? A tomada do Estado pela classe trabalhadora, a destruição do Estado burguês e a reconstrução de um Estado trabalhador que vai utilizar do aparato estatal para extinguir a burguesia como classe. Isso não é extinção física, é extinção como classe, da posição de classes, e ao fim extinguir a propriedade privada e o Estado. Bom, vocês que chegaram já viram que esse vídeo talvez tenha um pouquinho de, sei lá, polêmica, né? Eu vou falar sobre uma coisa que gente mais desprovida de inteligência curte, né? Que é o comunismo. Logo, se você tem algum tipo de neurônio, você pode curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Se for comunista também, mas eu falo de coisas que você não gosta, né? Tipo dinheiro, prosperidade, empreendedorismo, trabalho. Então fique à vontade pra ir embora. Existe aqui um nicho de mercado dentro da internet como um todo que tá ficando bem rentável para algumas pessoas. Não muito, porque realmente esse tipo de gente não sabe monetizar legal as coisas. Mas sim, o comunismo ele virou um nicho de mercado aqui dentro, principalmente do YouTube e de algumas outras plataformas. Porque pra você que não sabe, o YouTube, quando você vê um comercial ali no vídeo, esse comercial ele é pago, né? Então aquela empresa paga pro YouTube e o YouTube repassa um pouco desse dinheiro pro apresentador do canal que você está assistindo. E não há apenas essa forma de monetizar aqui dentro do YouTube. Inclusive, é uma das formas que menos monetiza aqui dentro do YouTube. O YouTube é uma excelente vitrine para você vender algumas outras coisas. E um dos caras que eu resolvi dar uma pesquisada, inclusive se você quiser que eu pesquise sobre outras pessoas, não necessariamente comunistas, pode deixar aqui nos comentários, é o Ian Neves. Eu queria saber quanto dinheiro mais ou menos ele tá fazendo aqui dentro da internet. Ele largou ali a vida de jogar ioiô para começar a ser um capitalista malvadão comunista, se é que isso é possível, porque ele começou a monetizar aqui dentro. E óbvio, tudo que eu falo aqui nesse vídeo é informação que tá pública, então eu só peguei, compilei ela e anexei a um vídeo. E veja só, pode até virar um nicho de mercado pra você que quer começar no YouTube, porque, convenhamos, o que o Ian Neves ganha parece ser bastante coisa. Vou até confessar que ele tá dentro do 1% mais rico da população. Senhoras e senhores, capitalismo para nós, comunismo para os outros. Uma das principais fontes de renda, por mais que às vezes não é a que mais dá dinheiro, mas é a que dá mais visibilidade pra te possibilitar mais dinheiro, é o canal principal dele do YouTube, que tem o nome dele mesmo, Ian Neves. Se você jogar ali dentro do Social Blade é uma ferramenta que mostra quantas pessoas te assistem, qual é o seu número de visualizações, inclusive quanto que você ganha dentro do YouTube. Óbvio que dentro do Social Blade a gente tem um range, né, de valor que é muito gritante. Por exemplo, ele tá lá que ele ganha entre $450 por mês e $7.200 por mês. É um range gigantesco, né? A diferença é enorme. Sendo bem sincero, a maioria das pessoas tá perto da metade para baixo do que da metade para cima. Então o próprio Ian deve ganhar ali entre $1.500 a $2.500 aqui no YouTube. Mas eu acho que a segunda ou a terceira principal fonte de renda dele é o Apoia-se. Apoia-se é uma plataforma onde você pede doação, basicamente. Geralmente os seus inscritos vão doar algum dinheiro ali para que você consiga monetizar de uma forma um pouco mais adequada. Então a média mensal dele, esse dado é público, é de 7.500 e uns quebrados. Vamos arredondar tudo para baixo aqui e vamos jogar em 7.500. Então repara que só aqui 7.500 com mais ou menos uns 10 mil reais, porque é o que daria ali perto de $8.800, já
deixa o Ian Neves dentro do 1% mais rico da população brasileira. Mas tem mais coisa. Então tem o TikTok dele, deve dar uns $100 por mês. Exato, o TikTok não paga muito bem ninguém. A menos pior das plataformas é o YouTube mesmo. E tem aquela empresa que ele vive falando ali dentro do canal dele, que é a Soberana. E quando eu pesquisei, eu vi que eles são desenquadrados do MEI. Ou seja, é bem possível que eles faturem mais de R$81 mil por ano, que dá ali mais de 8 pau por mês, no mínimo. Mas pasmem, ao pesquisar um pouquinho mais a fundo, eu vi que a Soberana não tem ele como sócio. Então ele não é dono da Soberana. Ele pode até ter fundado, vendido, não sei. Mas são outras duas pessoas que têm aquela empresa no nome. Mas ele divulga tanto, mas tanto isso, que eu acho que ele monetiza isso de alguma forma. Talvez ele seja um funcionário da empresa. Creio que não. Creio que é aquele sócio que não tá no quadro. Eu tenho empresa assim. Então, basicamente você faz isso por preguiça ou irresponsabilidade. No meu caso, é os dois. Fora isso, essa patotinha assim, geralmente é mais chamado pra fazer algumas palestras monetizadas, algumas presenças VIP, algumas coisas nesse sentido. Sendo bem sincero, eu até acompanho um pouco ele, porque eu gosto de ver um contraponto àquilo que eu penso, contrário da maioria das pessoas. Acho que uma fonte de renda como essa é bem pouco pra ele. Ou seja, ele não monetiza tanto quanto ele poderia esse lado da palestra e essas coisas. Jogando um valor talvez mais real aqui, uns R$6 mil por ano desse tipo de coisa. Daria uma média mensal de uns R$500. Ou seja, 17,5. Mais 100 dá 500. Mais 500 dá 18, 19. Então, eu diria que ele fatura ali entre 18 e 30 mil reais por mês. Isso dentro de uma média, tá? O que sim traria ele pra dentro do 1% mais rico da população. Seria isso muito contraditório? Diz você aqui. E sim, esse vídeo é realmente um teste. Eu quero saber se você gostou desse tipo de vídeo. Então, eu preciso da sua real opinião aqui. Porque eu sempre fui muito bom em pesquisar quantas pessoas ganham, esse tipo de coisa. Eu costumava fazer muita pesquisa de mercado, então é uma coisa que eu até gosto de fazer. E pasmem, a maioria das informações, não só do Ian, mas suas também, estão livres na internet para qualquer um acessar. Mas se você gosta desse tipo de vídeo, esse daqui pode te interessar, que fala sobre o Elon Musk e sobre o Alexandre de Moraes, aquela treta do Twitter que passou recentemente.